1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, quero ler primeiro versículo 16 e depois eu vou para capítulo 4, versículo 10. Então, 1 João 3,16 diz o seguinte: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nós vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui cada domingo, olhar na Tua Palavra. Pedimos, Pai, que esteja conosco, nos dirija na Tua Palavra. Pai, que podemos cada semana aprender mais, que ajuda-nos no nosso desenvolvimento espiritual, no conhecimento de Ti, no conhecimento da Tua Palavra. Pedimos tudo isso. Pai, esteja com nossos irmãos que por qualquer razão não estão aqui hoje, Pai. Sabemos, alguns trabalham, alguns estão com problema de saúde, o outro, mas Pai, abençoá-los. Obrigado também por cada pessoa que está assistindo pela internet. Abençoa eles também, Pai. Pedimos no nome de Cristo Jesus, nós te oramos. Amém. Muito bom. Semana passada, notamos uma palavra que aparece 14 vezes nesta epístola. 7 vezes no singular e 7 vezes no plural. Interessante, 7 é o número da perfeição, né? E qual era essa palavra? Mandamento, exato, mandamento. A palavra mandamento na língua grega é entole, que significa preceito, lembra? E vimos uma definição útil para nós. Preceito, o que se recomenda praticar. Regra, norma, o que se ensina. Lição, determinação, ordem, prescrição, mandamento, como traduzido na nossa língua, mandamento. Sabemos então que existe um mandamento, um preceito que devemos adotar a seguir em nossas vidas. Qual é esse preceito? Qual é esse mandamento? Bom, em 1 João 2, versículos 7 e 8, podemos ver que existe um mandamento. Né? Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. E 1 João 3,11, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Qual é o mandamento? Amar uns aos outros. O Senhor Jesus Cristo demonstrou esse preceito para nós enquanto estava na terra. 2 expressões. Conhecemos o amor nisto, e nisto está o amor. Introduzem versículos que manifestam a verdadeira imagem do tipo de amor contido no
Terceiro, lembra? 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto. E outra expressão, antes disso, a palavra conhecer, quer dizer, procurei isso melhor maneira, né? Significa perceber, incorporar à memória algo. Então vamos de novo. Perceber e incorporar à memória algo. Conhecer. Também, ficar sabendo. Tomar ou ter consciência de. Estar familiarizado com algo. Saber. Aprender certa e claramente com a mente, os sentidos, compreender. Então, conhecer. Realmente, todos nós sabemos, né? Mas muitas vezes, de repente, com a pergunta, a gente fica, como que? Né? Como podemos conhecer e compreender o amor de Deus? O amor que Deus é? Apenas por experiência. Perceber e conhecer por experiência. Nenhuma pessoa não salva jamais pode compreender ou conhecer o amor de Deus. Não pode compreender, não pode conhecer, como nós temos a definição. Conhecemos, os nascidos, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Isso Ele fez na pessoa de seu Filho, pois Deus, em 2 Coríntios 5,19 diz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O amor de Deus é percebido apenas por aqueles que se apropriam da morte de Cristo por seus próprios pecados. Você notou que algo semelhante em 1 João 3,16, de algum outro versículo que João escreveu na sua epístola? Vamos ler João 3,16. Vamos lembrar de um outro versículo que ele escreveu. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Eu não estou querendo pegar essas frases, mas a verdade contida nesse versículo. Segunda frase, o que diz? Que Ele deu a sua vida por nós. Agora, João escreveu outro versículo que tem essa ideia. Será o Evangelho de João, no mesmo capítulo, no mesmo número? Exato! João 3,16. Eu não tinha notado isso até essa semana passada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Ele deu a sua vida por nós. É interessante. Eles estão dizendo a mesma coisa, os dois versículos. No Calvário, o amor de Deus foi manifestado na morte sacrificial de Cristo. Este é o amor divino em sua maior e mais elevada expressão. Que Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a
sua vida por nós. Vamos fazer mais pessoal. Ele deu a sua vida como? Alta. Para mim. Aplicando. Assim eu conheço essa verdade. Porque eu aceitei Ele como meu único suficiente salvador. Eu conheço, eu entendo isso. Eu sei. Compreendo bem. Agora, encontramos uma palavra interessante aqui nesse versículo. Ele deu a sua vida por nós. Primeiro, em João 3,16. Eu quero um verbo que está repetido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Qual o verbo? Dar. Dar. O verbo dar. O que quer dizer dar? É para alguém que quer receber, ou alguém que precisa receber. Que mais? Dar posse para alguém. Dar posse para alguém. Ok? Que mais? Luciano. Eu vejo que é dar algo, por exemplo, sem esperar nada em troca. É dar voluntariamente, é ter vontade de dar. É algo que nós, humanos, somos obrigados, vamos dizer assim, impulsionados por Deus por causa do que Ele fez por nós. E também eu vejo com muita dificuldade, cada dia, é entender e cada dia mais compreender essa vamos dizer, voluntariedade de Deus em fazer isso por nós e Ele quer que a gente faça isso. O que Ele fez aqui? O que Ele fez por nós, Ele quer que nós também façamos, no caso de Santiago, para outros. Mas eu estou querendo focar na palavra dar. O que quer dizer dar? Eu decidi, vamos procurar um dicionário. Eu deveria ter. Primeira definição: pôr na possessão de. Dar. Oferecer como presente a. Passar as mãos de. Dar. Trocar ou ceder de algo. Trocar ou ceder algo por. Pagar. Recompensar. Tornar disponível. Interessante. Interessante. Vocês gostam dessa definição? Mas sabe uma coisa? Na língua grega, a palavra dar aqui não quer dizer isso. Não? Então, o que pode? Né? Vamos ver isso. Opa. Ele deu a sua vida por nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra deu não é a palavra normal como pensamos em dar algo, como nós lemos nessa definição. A palavra usada aqui é peculiar aos escritos do apóstolo João. João 10. Versículo 17 e 18. João 10. Vamos lá.
Vamos ver essa palavra novamente. Mas lembra, não pensa na definição que nós temos lida. Eu sei, eu não tenho dado outra definição ainda, mas vocês vão, no início, quer entender que deu a posse. Né? João 10, versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aqui Jesus usa a palavra, esse verbo, que é traduzido dar, 3 vezes. Vamos para capítulo 15 e ver outro uso dessa palavra secreta. João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Parece que deve ser da posse, mas não é. Esta palavra grega, teteme, traduzido dar, não significa ceder, conceder, conferir, dispensar, doar, dotar, entregar, fornecer, oferecer, ofertar, nem presentear, nem pôr na posição de alguém. Não tem esse significado. Esta palavra quer dizer deitar. Ou colocar deitado. Agora, lembrando todos esses versículos que nós temos lido, usando esse verbo, agora entendendo deitar, colocar deitado, dar então quer dizer o quê? Subjugar. 3. Assim mesmo. Descansar. Ah? Descansar. Descansar não? Não. Não. Por essa entrega voluntária da vida de Cristo, o crente chega a saber o que é verdadeiro amor em sua natureza mais íntima. Ninguém tem maior amor do que este, de deitar alguém a sua vida pelos seus amigos. Lembra em Gênesis, capítulo 22, o que aconteceu com Isaac? Ficou aqui, deitado. E lembra, ele era um jovem, o pai tinha quantos anos? 100 Mais ou menos, né? Imagina esse fortão e o seu pai. E diz que o pai deitou seu filho. Agora voltamos para João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deitou seu filho. Deitou seu filho em que? Sacrifício. Para morrer por nós. Incrível.
Lembra também Filipenses. Lembrando Isaac e Abraão, e nós lemos vamos ler, começando com o versículo 5, Filipenses 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora vamos voltar para aquela conversa de Abraão, Isaac. Realmente não tem muita conversa que podemos ler em Gênesis. Mas nós lembramos que quando estava subindo ao monte, Isaac fez uma pergunta. Ele diz, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? O cordeiro, que seria o holocausto, o ofertado. E Abraão disse, Deus providenciará por si mesmo, para si. E fez isso. Isaac era obediente. E como ele era obediente ao seu pai, podemos ver como tipificava ou olhava profeticamente para Cristo como filho, obediente ao pai, que o pai está deitando ele em sacrifício, porque me ama, te ama. E voltando para João capítulo 15, vamos ler aquele versículo novamente. Agora entendemos o uso do verbo. João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que esse, de deitar alguém a sua vida pelos seus amigos. Deitar si mesmo para alguém a sua vida pelos seus amigos. Paulo usa outra palavra para dizer a mesma coisa. Parece que ele quis evitar a palavra dar. Vamos para Gálatas, capítulo 2, de novo. Eu deveria ter ficado lá, então fiquei. Gálatas, capítulo 2. Versículo 20. Versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. De novo, a palavra aqui, entregar, não é a palavra normal que a gente pensa em dar a alguém, dar posse. Como nós vimos na primeira uso daquela palavra.
esta palavra grega, paratitone, é traduzido entregar e tem esse sentido. Entregar nas mãos de outro. Está mais parecido ao primeiro dar, que nós pensávamos que era o significado. Ceder ao poder, o uso de alguém. Isso é um pouco diferente. Entregar a alguém algo para guardar, usar, cuidar, administrar. Entregar alguém na custódia, ser julgado, condenado, punido, açoitado, atormentado, condenado à morte. Já estou crucificado com Cristo, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele cedeu sua vida para nos dar a vida. Sabendo tudo isso, vamos voltar para 1 João, capítulo 4, e vamos ler versículo 10 de novo. Sabendo tudo isso, 1 João 4, 10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. E agora usa outro verbo ainda. E enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Pena que Felipe não está aqui porque ele está sempre com o grego aberto. Mas, esse eu vi só hoje de manhã, então nem está nas minhas anotações. Eu decidi procurar essa palavra envio, para ver a palavra grega. É outro verbo. Desse verbo vem a palavra apóstolo. O que quer dizer apóstolo? De qualquer, por favor, de qualquer Enviou. E enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então eu nem tenho grego aqui para citar, mas eu vi só hoje de manhã, quando estava relendo tudo antes de ver. A palavra apóstolo refere a alguém que foi enviado para representar, né, como substantivo, mas aqui é o verbo. Eu agora não estou lembrando exatamente a forma do verbo, mas é o verbo apostolar, vamos dizer. Enviou, então realmente enviou aqui é boa. E enviou, mandou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Eu fiquei sentado lá, né? Lembrando da palavra dar e tudo isso, e o que é nosso preceito, nosso mandamento, amar uns aos outros, porque Ele nos amou. Sabe uma coisa? Esse versículo apresenta mais vividamente o amor de Deus, porque Ele deitou-se em sacrifício por nós. Ele era obediente ao Pai,
o Pai enviou para nos salvar. E quando nós lemos João 4,10, podemos entender que não havia desejo de reconciliação por parte do pecador, nem de se aproximar-se de Deus. Além disso, não havia nada no pecador para atrair o amor de Deus. Mas Ele nos ama. E vamos para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Quero ler versículos 8 de Deus, focando na frase em que nós temos amado. Não foi em que nós temos amado a Deus. Não foi isso, vamos ver. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nisto está o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Lembra, irmãos? Nós éramos pecadores, éramos inimigos. E ainda assim, Ele nos amou. Aquele amor que Deus foi exibido, manifestado, demonstrado perfeitamente quando Ele se entregou na pessoa de seu Filho para se deitar em sacrifício, dando a vida, né, pelos pecadores, pelos inimigos. Vamos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Jesus disse em versículo 46, Mateus 5, 46, pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Deus nos amou e nós odiávamos. Quando Deus viu o pecado e o ódio do homem contra ele, ele não se regiu com ira, mas foi movido por uma compaixão tão profunda e um amor inexplicável. E sim, enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nunca o mundo viu uma demonstração de amor tão elevada. Vamos para Tito,
Tito, capítulo 3, Tito, capítulo 3, versículo 3 e 4. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Uau! Então vamos lembrando João 13, versículo 34 e João 15, versículo 12. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Ele exemplificou e manifestou o amor perfeitamente. Então, eu pensei que eu não ia ter tempo para dar, mas vamos voltar para 1 João 4, 10 agora. Nisto está o amor. Não é que nós temos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E também, versículo 3, capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que Ele deu sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos outros. O mesmo verbo usado. É interessante o que podemos aprender procurando sentido de palavras, tanto em português como no grego. Agora é sua vez. Dá para entender melhor o amor de Deus, o amor de Cristo? Quem quer comentar? Temos tempo. Uma coisa é que podemos agradar a Deus pelo conhecimento mais profundo que nós temos por entender dar a sua vida. Eu acho muito interessante porque dá mais significado do que parece ser muito mais simples, como é o verbo dar. Muito simples, mas quando colocado no grego e tem o sentido de deitar, e quando pega o contexto da escritura de Abraão e tudo mais e chega em Cristo, né, dá um significado muito maior do que aquele que a gente costuma pensar. Então, muito interessante essa parte. Mas mesmo assim, dá é uma tradução boa. Sim. Mas tem que entender o grego. Imagina se fosse deitar, a gente ia, de repente, estranhando. O que é isso? Alguém mais? Guilherme. Eu estava pensando no significado da palavra deitar, que eu acredito que
pode se referir a colocar-se à disposição. Não sei se encaixa também, mas Ele era disposto. eu não conhecia antes essa Também. abordagem, essa significação da palavra. Quer falar, Luciano? Olha, realmente, hoje eu fiquei na minha poltrona quando eu vi a última palavra, pensando de todas as outras palavras que já me, quando estava estudando, fiquei sobre maneira maravilhado, obrigado. Eu estava falando com uma expressão, obrigado. Muito bom. Então, hoje, temos visto o Salvador manifestando o preceito. O Salvador manifestando o preceito. E qual é o preceito? O mandamento? Amar uns aos outros. Agora, semana que vem, nós vamos ver o que? Se vimos Cristo manifestando o preceito, devemos ver outros. Não é? Então, nós vamos terminar aqui. Posso citar só um verso? Por favor. Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. 29. Jeremias 29, 13. É isso? 13. Leia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o que eu quero dizer é que Deus, conforme o irmão ficou maravilhado na expressão achada pelo Ismael, realmente Deus faz isso com a gente. Ele sabe. Como diz o Salmo 119, as percepções são verdadeiras e iluminam os olhos. Então, deitar e tudo mais vai abrir nossos olhos, porque Deus é o dono da linguagem e ainda que a gente só fale português, eu não sei falar português mesmo, mas quando eu ouço uma outra explicação, o português também se junta com essa outra anterior e faz sentido, ou melhor, melhora o sentido. Outra coisa, aqui, normalmente, ou muitas vezes, esse versículo é usado como buscar-me-eis o não salvo buscando a Deus. Mas nós encontramos outros versículos que diz que ninguém busca a Deus. Mas eu sou crente, eu sou salvo. E eu estou buscando, meu Deus, eu estou buscando entender, compreender melhor. E buscar-me-eis e me achareis. Achei bastante. Quando me buscardes com todo o vosso coração. Vamos continuar buscando Ele com todo o coração. Essa semana, volta a ler 1 João, capítulos 3 e 4, se tiver tempo. Então, toda a essa semana. Vamos buscar mesmo. Vamos achar mais semana que vem. Então, vocês têm uma tarefa. Então,